Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santos e eu estou aqui, gente, para trazer um vídeo especial voltado aí para quem está fazendo o concurso da UFP e também para quem está estudando para o concurso do IFP, que tem assuntos semelhantes à parte de administração do concurso da UFP. Gente, essas dicas gerais servem para que você possa relembrar os principais conceitos, para que fique quentinho na sua cabeça aí nos últimos dias de preparação para a prova. Beleza? Gente, espero que você goste de nossas dicas e olha, qualquer coisa, nós temos vários cursos disponíveis aqui no IAP Cursos Online, inclusive estamos preparando surpresas aí para vocês em breve, tá bom? Beleza, gente? Bom, vamos lá. Olha, olhando para o edital, a gente vê que o edital da UFP, ele tenta abranger muitos assuntos, Então, provavelmente, muita coisa vai ficar de fora na hora da prova, porque é um edital muito abrangente, mas que não tem uma profundidade muito grande. Então, a tendência é que a prova ela não seja tão difícil, mas que a amplitude dos assuntos seja muito grande. Então, pode ser que um assunto que você tenha estudado ali durante 15 dias caia uma questão, ou não caia nenhuma questão. Acontece. Então, principalmente na parte específica, vai ser difícil a banca conseguir cobrar, conseguir realmente colocar na prova todas as questões de todos os assuntos, beleza? Bom, então aqui eu trouxe alguns conceitos gerais, começando do basicão, que é sempre importante a gente lembrar o básico. Olha, gente, a administração ela tem alguns conceitos básicos que realmente estão sempre ali pipocando, caindo nas provas de concurso. Um dos conceitos mais batidos, mas que muita gente ainda erra, é o conceito de eficiência, de eficácia e também de efetividade. Bom, essas três medidas de desempenho, elas são muito importantes para a administração e para a gestão em geral, O que é ser eficiente? Eu sou eficiente quando eu utilizo bem os recursos, quando os meios estão sendo bem utilizados, quando há economia, quando o processo de trabalho é bem feito. Então, para eu saber se algo é ou não eficiente, eu preciso saber como ele foi feito. Beleza. A eficácia tem a ver com atingir resultados, com alcançar as metas, com alcançar a finalidade que você propôs lá no planejamento. Bom, para você saber se algo é eficaz, você vai olhar, atingiu a meta ou não? Atingiu o resultado ou não? Então, você vai saber se foi ou não eficaz. Beleza? Então, a eficiência é focada no meio, enquanto a eficácia é focada mais no resultado, no fim. Mas tem um outro conceito que ele até é mais cobrado, principalmente em nível de provas de analista, provas de nível superior, que é o conceito de efetividade. E o que é o conceito de efetividade, gente? A efetividade está meio na moda, porque o conceito de efetividade tem a ver com não adianta só usar bem os recursos, não adianta só atingir os resultados. Eu preciso saber se aquela ação, se aquele programa, se aquela atividade, se aquilo que eu realizei realmente gerou um impacto significativo, um impacto real. Quando eu digo impacto real, quer dizer que às vezes eu faço certas coisas e elas não geram transformações significativas na sociedade, nem satisfaz o usuário, nem satisfaz o cliente, não gera um impacto duradouro. Vamos dar um exemplo? Olha, eu gosto de dar o exemplo da campanha de vacinação. Quando você faz uma campanha de vacinação, você tem recursos e tem objetivos e metas. Exemplo de recursos, nós temos seringas, temos lá pessoas, tempo, dinheiro, panfleto, material de divulgação e por aí vai. Por outro lado, nós temos metas, como meta de vacinação, meta por região, meta de faixa etária e por aí vai. Bom, se eu utilizei bem as seringas, o material, o dinheiro, o tempo, se o processo de vacinação foi bem feito, então ele foi eficiente. Já se eu conseguir atingir as metas de vacinação, as metas por idade, as metas por região, nesse caso eu fui eficaz. Mas como é que eu vou saber se essa campanha de vacinação foi ou não efetiva? Para eu saber se foi ou não efetiva, eu tenho que pensar, bom, o que seria um resultado duradouro, o que seria um impacto real para a sociedade no caso de campanhas de vacinação? Seria as pessoas não ficarem doentes, não é isso? Ou seja, depois de um tempo vai se perceber que houve uma redução significativa do número de doentes daquela doença específica ali no qual foi feita a campanha de vacinação. Então, nesse caso, a campanha foi efetiva, porque realmente causou um impacto real, um impacto significativo na vida das pessoas, satisfazendo o usuário. Tá bom? Ficou clara essa diferença?
Bom, eu tenho uma dica boa para vocês. Apareceu impactos, você lembra de efetividade. Apareceu recursos, meios ou boa relação custo-benefício, eficiência. Se apareceu metas, resultados, finalidade, tem mais a ver aí com eficácia. Tudo bem? Olha, outra dica. O nível estratégico da organização, aquele que está lá no topo, ele costuma se preocupar mais com a efetividade do negócio. O nível tático, que fica lá no meio, ele geralmente fica mais preocupado com a eficácia. Enquanto o nível operacional, que é aquele que mais usa recursos, né, que fica mais preocupado com os métodos, com os procedimentos, com como fazer as coisas, então ele é mais focado na eficiência. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Já que eu falei de níveis, né, falei de níveis organizacionais, até coloquei uma colinha aqui, ó. Falando de níveis organizacionais, a gente tem que lembrar que os níveis, geralmente os níveis administrativos, os níveis organizacionais, geralmente caem assim, ó. O nível superior, né, é o alto escalão, a cúpula é o nível estratégico, também chamado de nível institucional. Abaixo do nível estratégico institucional, você tem o nível tático, também chamado de intermediário, gerencial, departamental, funcional e às vezes até mesmo de administrativo, certo? Tudo bem. E depois você tem o nível operacional. O nível operacional é aquele que está mais próximo ali, né, da execução ou que está mais próximo também do cliente, do usuário. Tudo bem? O nível operacional é aquele que está mais preocupado com os procedimentos, né, mais preocupado ali com o trabalho no seu dia a dia. Bom, cada um tem um papel importante. O que a gente tem que lembrar é que o nível estratégico ele tem mais uma visão de longo prazo e ele está mais preocupado com ações que englobam toda a organização. Então, ele toma decisões mais gerais, mais genéricas, mais holísticas, sistêmicas e tem um olhar também muito para fora da organização, olhando para a concorrência, para o mercado, para a economia, para as questões sociais e políticas, para o clima, para as tendências tecnológicas e outras questões que vão além da organização. O nível tático é aquele que tem um papel extremamente importante dentro da organização, que é fazer uma ligação entre o estratégico e o operacional. Eu costumo dizer que o nível tático ele é o catupiry, né, do sanduíche, o catupiry das organizações. Olha aí, né? Você vai comer um sanduíche, aí lá no meio tem aquele catupiry que faz a ligação, né? Se não tiver aquele catupiry, aquele que recheia, aquela coisinha, né, mole ali, você quando vai comer sai lá o frango, sai o hambúrguer, né, sai a alface, sai o tomate. Então é importante ter aquela ligação. O nível intermediário tem esse papel importante. E o nível operacional, gente, ele é mais focado no curto prazo, mais focado ali nos procedimentos, nos métodos de trabalho, tá bom? Alguns autores colocam ainda um outro nível. Esse nível não seria um nível administrativo. Ele não ficaria responsável pela administração, mas sim somente por executar, exatamente, a execução. Então o nível de execução seria aquele pessoal, né, que realmente só executa, que ficaria ali abaixo do operacional. Tudo bem. Eu costumo dizer que para você lembrar na hora da prova das características dos 3 níveis, basta lembrar da chamada teoria do balão. O que é a teoria do balão? A teoria do balão foi criada por um autor muito famoso chamado Anders Sanders. Tô brincando, gente. Geralmente eu criei esse negócio e utilizo como referência, tá certo? Então veja, o que é essa teoria do balão? Bom, o balão está aqui no solo, ele pode subir, né, pode descer. A pessoa sobe no balão e quando ela está no solo, o que ela costuma ver? O que ela vê? Ela vê lá o chão, ela vê os detalhes, vê a plantinha, a florzinha, as formigas, mas ela não consegue ver o que está além dos prédios, o que está além do horizonte. Ela não consegue ver muita coisa além daquilo ali que está perto dela. Então, quem está no balão, lá no cesto do balão, no piso, é aquele cara que está no nível operacional. Ele vê os detalhes, ele tem os detalhes minuciosos, né? Mas ele não consegue ter a visão do todo, ele não consegue ver muito além. À medida que o balão vai subindo, ele começa a ver mais o que está além, começa a ter uma visão mais ampla. Mas ele também começa a perder o nível de detalhamento, ele não consegue mais ver as coisas de forma tão detalhada. Porque agora tem o nível tático. O nível tático é exatamente aquele cara que consegue ver já um pouco além, mas não consegue ver tantos detalhes. Já à medida que o balão vai subindo, você chega no nível estratégico. E o nível estratégico é aquele que tem uma visão 360, né? Ele vê lá o horizonte, ele vê além, olha aquele negócio que eu não tinha visto antes, tal. Mas ele já não consegue ver tantos detalhes.
Ele não consegue mais distinguir direito as pessoas, ele não consegue mais ver se aquilo é um carro, se aquilo, por exemplo, é uma parada de ônibus, se ali é uma moto, é uma bicicleta, ele não consegue ver mais. Por quê? Porque ele não vê mais os detalhes. Então essa é uma boa analogia para você lembrar aí dos 3 níveis organizacionais. Perfeito? Tudo bem, espero que você tenha gostado. Bom, vamos lembrar aqui de processo administrativo, né? O famoso PODC, né? O Planejamento, Organização, Direção e Controle, que geralmente está lá sempre caindo nas provas de concurso. Não tem como você chegar na prova de administração sem saber, né, o famoso processo administrativo. E o que é o processo administrativo? Bom, processo administrativo, que também pode cair na prova como ciclo administrativo ou ciclo organizacional, ele é formado por 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. A gente pode dizer realmente que é uma sequência, né? Planejar primeiro, depois organizar, depois dirigir, depois controlar. Então, se eu falo assim, qual é a terceira função administrativa? Nesse caso é dirigir. Se eu falo a 4ª função administrativa, controlar. Mas veja bem, gente, isso é muito mais didático do que real. Existe realmente uma primeira função, que é o planejamento. Agora, as demais funções, elas ocorrem aí concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, não vou esperar somente ao final de um trabalho para poder fazer controle. E eu não vou necessariamente, depois de dirigir, parar de dirigir e só controlar. Ou depois de organizar, eu vou deixar de organizar as coisas e esquecer o planejamento. Não, não é assim que funciona. Então, tudo ocorre ao mesmo tempo. Até porque o planejamento ele tem que ser flexível, ele tem que ser dinâmico, ele não pode ser rígido, né? Porque as coisas mudam, o ambiente muda, a tecnologia muda, as condições econômicas e sociais mudam e eu preciso também estar sempre mexendo no planejamento, certo? Esse processo administrativo ele também pode aparecer um pouquinho diferente em algumas questões. Por exemplo, às vezes em vez de aparecer dirigir, pode aparecer coordenar. Coordenar dirigir e coordenar, tanto faz. Em vez de aparecer só controle, pode aparecer também avaliação, ou controle e também avaliação juntos. Então imagina só, o processo administrativo poderia cair na prova assim, ó, planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar. Bom, o que é importante você entender em relação a essas funções, né? É que uma pessoa que trabalha numa organização, seja em qualquer lugar que ela tiver, mas se ela tiver papel de gestão administrativo, ela vai estar sempre planejando, organizando, dirigindo, controlando, avaliando, etc. E esse processo, que é um processo que a gente diz que é de melhoria contínua, porque eu vou planejar, organizar, dirigir, controlar, depois volto novamente, planejo, organizo, dirijo e controlo, e esse processo contínuo de planejar e executar aquilo que eu planejei, obter os resultados através de um feedback contínuo, e melhorar o planejamento faz com que a organização esteja sempre em desenvolvimento, em aprendizado constante. Vamos lembrar aqui das principais características de cada função. Primeiro, planejar. Gente, independente do planejamento, se ele é estratégico, se ele é tático, se ele é operacional, planejar é sempre estabelecer aonde eu quero chegar e quais são os meios ou recursos necessários para chegar lá. Então, eu quero passar na prova da UFP, e o que é necessário para chegar lá? Estudar, fazer questões, né? O que mais? Estudar. Né? Então, você precisa lá fazer uma série de coisas para passar na prova. Então, planejar é definir aonde eu quero chegar e o que é necessário para chegar lá. Tudo bem? Depois eu tenho organizar. A função organização, gente, é aquela que está muito relacionado à estrutura, a divisão das pessoas dentro da organização, a distribuição de autoridade, distribuição de recursos, distribuição de autoridade, de responsabilidades. Então, por exemplo, aquele assunto departamentalização significa o quê? Significa que eu vou estruturar a organização em departamentos, em setores, não é? Então, ao departamentalizar, eu estou exercendo a função organização. Se eu chego para os meus funcionários e atribuo onde cada um vai trabalhar, qual o setor cada um vai trabalhar, qual é o grau de autoridade de cada um, nesse caso eu estou fazendo organização. Então lembre-se bem, caiu estrutura organizacional, divisão de autoridade, divisão de responsabilidade, alocar recursos, dividir recursos, nesse caso é organizar. Depois dirigir. Você sabe que tem muita gente que confunde organização com direção? Pois é, gente, mas não confunda não. Dirigir tem a ver com guiar,
fazer com que as pessoas façam aquilo que elas precisam fazer. Então eu preciso fazer com que elas estejam motivadas, eu preciso direcionar o trabalho delas e muitas vezes até mesmo explicar o que elas têm que fazer. Então se eu estiver orientando meu funcionário, guiando o trabalho deles, coordenando e ali em cima, dirigindo, motivando, fazendo um processo de liderança em que eu leve esses funcionários a atingir os objetivos, nesse caso eu estou dirigindo, tá bom? Veja a diferença entre organização e direção. Quando eu falo organização, eu estou dizendo o seguinte, você vai trabalhar em tal setor com tal grau de autoridade. Quando eu digo dirigir, eu estou dizendo, você deve trabalhar desse jeito. Muito bem, você está indo no caminho certo, parabéns, continue assim. Então é um processo que é diferente. Bom, e já o controle, gente? O controle nada mais é do que o processo para saber se aquilo que eu planejei está realmente sendo realizado. Se eu estou realmente indo no caminho certo. A ideia do planejamento, ou melhor, a ideia do controle, desculpe, é verificar se eu estou indo no caminho certo e se caso eu esteja me desviando dos objetivos, eu faço as devidas ações corretivas. Porque o controle não é só passivo, não. Ele fica ali sempre monitorando, inspecionando para fazer os devidos ajustes, certo? Depois das informações que eu obtenho no controle, eu posso melhorar o meu próprio planejamento através de um processo contínuo de feedback. Tá bom? Beleza, gente. Espero que você tenha gostado aí dessa dica. Continuando, eu coloquei outra dica aqui, coloquei a de departamentalização, um assuntinho que geralmente cai muito em prova. Vamos lembrar, gente, departamentalizar nada mais é do que pegar as pessoas dentro das organizações e colocá-las dentro de setores, de departamentos, o que a gente chama de caixinhas, colocar naquelas caixinhas que a gente vê no organograma, Então, a departamentalização, ela é regida pelo princípio da homogeneidade. Como assim homogeneidade? Quer dizer que eu vou agrupar as pessoas por critério de semelhança e não por critério de diferença. Então, eu tenho um cara que trabalha bem na área de finanças, eu tenho outro cara que é expert na área de finanças, eu tenho outro cara que gosta da área de finanças. Aí eu vou juntar os dois e colocar lá no setor financeiro. Qual geralmente é a consequência de trabalhar com a departamentalização? É que eu vou fazer com que os setores trabalhem de forma mais especializada, que eles possam ter um ganho em escala, eles consigam produzir melhor, porque eu tenho uma reunião de pessoas com características semelhantes. Tudo bem? Bom, o que é importante você ficar ligado em relação à departamentalização, gente, é que a departamentalização é um tipo de especialização, só com a especialização horizontal. Então a departamentalização é uma especialização horizontal. Porque se cair na prova especialização vertical, qual é o nome disso? Hein? Isso mesmo, hierarquia, cadeia de comando, cadeia escalar. Então especialização vertical é a cadeia de comando, a cadeia escalar, a hierarquia, enquanto a especialização horizontal é a departamentalização. Perfeito? Ok. Vamos lembrar aqui dos principais critérios, os principais tipos de departamentalização, aqueles que caem mais na prova de concurso. Olha, geralmente, o que mais cai em prova é a departamentalização por funções ou funcional e a departamentalização matricial. Essas geralmente são as duas que são mais cobradas. Não quer dizer que necessariamente na sua prova vai cair somente as duas. Mas veja, o que é a departamentalização por funções ou funcional? A departamentalização por funções ou funcional, como o nome já diz, é aquele que agrupa as pessoas pelas funções principais. Então eu tenho pessoas aqui que trabalham na área de finanças, na área de recursos humanos, na área de logística, na área de qualidade, na área de, falei toda já, comercial, vendas. Bom, nesse caso, o que vai acontecer com as organizações departamentalizadas por funções? Bom, como eu vou agrupar pessoas com o mesmo nível de especialidade, ou melhor, especialistas na mesma área, a tendência é que quanto mais eu vou ali trabalhando com aqueles especialistas trabalhando juntos, mais aquele setor vai ficando altamente competente naquilo que faz. Lembre-se que a especialização leva a maior competência técnica. Então a gente pode dizer que, claro, na departamentalização funcional você tem setores altamente qualificados, altamente especializados em cada área. Mas qual é o problema disso? Tem algum problema? Tem, gente. Sabe o que é?
é que quando eu fico ali, financeiro só trabalhando com financeiro, comercial trabalhando só com comercial, logística trabalhando só com logística, o que vai acontecendo? Eles vão se alienando. Como assim se alienando? Bom, é como se formasse feudos, sabe? Aquele lá do feudalismo da história. Vai formando feudos, panelinhas, grupinhos fechados, onde os setores não conseguem mais interagir tão facilmente. Não há uma interação tão fácil. Por quê? Porque o financeiro fala a linguagem de finanças, enquanto o comercial fala a linguagem comercial, enquanto o setor de logística fala de questões logísticas, enquanto o RH só entende de RH. E aí, gente, acontece isso muito em organizações públicas e também em organizações que não só são públicas, mas são burocráticas, que é o engessamento da organização. As decisões demoram. Uma organização que tem dificuldade de tomar decisões e dificuldade de se adequar às necessidades do ambiente, como o mercado, como as mudanças tecnológicas. É uma organização que ela é mais rígida, certo? Então, se por acaso cair na prova organizações aí que são altamente especializadas, mas que têm como problema essa dificuldade de interagir e essa rigidez, essa dificuldade de se adequar ao ambiente, você já desconfia que deve estar falando aí a questão sobre organização funcional ou por funções, certo? Beleza, vamos falar da matricial. A matricial é uma daquelas que mais cai em prova de concurso. A matricial, gente, é um tipo de departamentalização que, primeira dica, né? Toda matricial, ela é uma departamentalização mista. Como assim mista? Mista é aquela que tem mais de um tipo de departamentalização. Então, se eu tenho por funções, mas por projeto na mesma organização, por função, mais geográfico, mas por clientes, então eu tenho mista. Só que a matricial é uma mista diferente, é uma mista especial. Por quê? Porque é uma mista que o funcionário, o colaborador, ele fica subordinado a mais de um setor ao mesmo tempo, a mais de um departamento ao mesmo tempo. O exemplo mais clássico, aquele que mais cai em prova de concurso, é o funcionário estar subordinado ao chefe funcional, né? O seu chefe que é chefe financeiro, da área de vendas, não sei, o seu chefe lá contínuo do dia a dia, mas ele também agora, né, entra em projetos paralelos. Ele agora se subordina a outros setores trabalhando por projetos. Então a dica que eu dou é, primeiro, a matricial, ela não há subordinação única. Não há subordinação única, porque a lógica da matricial é o mesmo funcionário se reporta a mais de um departamento ao mesmo tempo. Então não tem como ter subordinação única. Se eu tenho divisão da autoridade, se eu tenho divisão dessa subordinação, se o funcionário é subordinado a mais de um departamento ao mesmo tempo, qual vai ser a consequência disso? O quê? Não entendi o quê? Ah, sim, exatamente. A possibilidade de conflito de autoridade. Então, há uma grande chance de ter conflito de autoridade. Então, matricial, há uma dupla subordinação ou mais de uma chefia, e nesse caso você tem possibilidade de conflito de autoridade. Geralmente as questões no enunciado, elas colocam funcional mais para o projeto. Funcional mais para o projeto. Mas não é obrigado não, gente. Pode ser funcional para o cliente, funcional mais geográfica, funcional mais para o produto, mas geralmente cai para o projeto. O mais importante é que seja funcional mais divisional. Funcional mais divisional. E a divisional são essas, né? Por cliente, por processo, por produto, por projeto e por aí vai. Tá bom? Belezinha, tranquilo? Ok. Vamos dar mais uma dica aqui legal. Deixa eu ver aqui. Ó, uma dica aqui sobre recrutamento e seleção. É fácil, né, gente? Lembrar. Recrutamento é o processo de divulgar as vagas para atrair as pessoas. Então, o processo de recrutamento ele é duplo. É divulgar as vagas e atrair os candidatos. Porque quanto melhor é a divulgação, quanto mais bem feita é a divulgação voltada para o público-alvo certo, maior tendência, né, de atrair as pessoas certas. E esse processo de recrutamento pode ser através das redes sociais, pode ser através dos jornais, das revistas, através de anúncios, né? Então tem várias formas de fazer recrutamento aí. Hoje nós temos os chamados headhunters, né? O que são os headhunters, né? Os caçadores de talento, né? Os caçadores dos profissionais, das cabeças, né? Headhunters, né? Então você vai atrás das pessoas para poder, né, recrutá-las. Bom, depois de recrutar essas pessoas, eu preciso fazer um filtro, né?
Porque o primeiro filtro inicial já foi o próprio recrutamento. A partir do momento que eu faço a divulgação da vaga, precisamos de engenheiros, tal, formados até tantos anos que falam inglês, eu já estou filtrando, né? Mas depois que vem esses profissionais que vão lá para a minha empresa, eu tenho que fazer um outro filtro, que é a seleção. Então a seleção é feita depois do recrutamento. E a seleção, gente, é um processo que pode envolver várias técnicas, né? Eu posso fazer análise do currículo, eu posso fazer testes práticos, né, simulações, dinâmicas de grupo, eu posso fazer entrevistas. E de todas as técnicas que são realizadas na seleção, aquela que geralmente decide mais a hora da contratação é a entrevista de seleção. Então a entrevista é aquela que realmente impacta mais. E a entrevista, gente, ela é interessante. Apesar de ser aquela que mais impacta na hora da contratação, ela também é aquela que é mais carregada de subjetividade. Como assim? Ora, é porque não é tão fácil você conseguir fazer uma análise totalmente racional de alguém. Então você acaba sendo influenciado por alguns aspectos, como a forma como a pessoa está arrumada, o horário que ela chegou, o tom de voz, que mais? A forma como a pessoa articula as palavras, a segurança que ela demonstra. Até mesmo outras coisas. Por exemplo, na entrevista você pode ter conversado com a pessoa disse que era de uma região X, que é a mesma região da sua família. Aí você diz, meu pai é de lá também e tal. E olha aí, já começa a fazer um efeito subjetivo positivo, né? Mas também pode ser pro lado negativo. Alguém que chega lá com a barba por fazer, né? Com o cabelo bagunçado igual o meu aqui e tal. Então, você pode ficar com uma péssima impressão. Então, a gente pode dizer que na entrevista pode ocorrer um efeito, que é um efeito que acontece muitas vezes, o efeito halo, né? Ou halo, se quiser chamar assim. O efeito halo é exatamente esse efeito da subjetividade, da generalização, em que você pega características ali da pessoa e a partir dessa característica você começa a fazer outras análises, certo? Tudo bem, então lembre-se aí do efeito halo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok. Bom, vamos falar aqui de outra dica boa aqui, a dica sobre gestão documental, arquivologia, como você quiser chamar melhor. Eu não acho que a banca vai explorar tanto essa parte. Eu vejo pelo edital que ele é apenas um item de vários itens, né? Eu apostaria em uma questão ali de arquivologia no máximo. Tudo bem, a banca pode surpreender, né? Mas eu não acho que ela vai surpreender. Mas a gente tem que lembrar, né? Essas bancas, elas sempre são surpreendentes, né? Elas sempre gostam de botar ali uma questão diferente, uma coisa surpreendente. Então, por isso que eu digo, em provas do nível médio, principalmente para cargo de assistente, de agente administrativo, de auxiliar, a gente precisa ter mais, em vez de mais profundidade, é mais amplitude no estudo. É não deixar nada de fora, deixar o mínimo de coisa de fora no seu estudo, em vez de ficar ali aprofundando num só assunto. Tem gente que passa ali 1 dia, 2 dias estudando só um assunto, e às vezes nem cai ele na prova. Vamos lá, então falando sobre arquivos, né, sobre fluxo de documentos, a gente tem que lembrar das 3 fases da gestão documental. Quais são as 3 fases da gestão documental? Primeiro é a produção. Então eu vou criar os documentos, é a fase de produção. Depois de criar esse documento na fase de produção, eu vou para a fase de utilização ou manutenção, ou conservação, como quiser achar melhor. Então, a fase de utilização, de manutenção, de conservação, de uso, é a fase em que você vai usar o documento que você criou na fase de produção. Depois nós chegamos na fase de destinação. E o que é a fase de destinação? É a fase em que você vai dar um destino final para esse documento. E quais são os 2 destinos possíveis de um documento? Ou você vai jogar fora, descartar, eliminar, ou então você vai guardar ele permanentemente. Quando é que você vai jogar fora o documento? Quando é que você vai descartar? Quando ele não tiver mais valor administrativo primário e nem vai adquirir valor secundário histórico. Então, se ele não vale nada, joga fora. Já quando é que você vai guardar ele para sempre, permanentemente? É quando ele não tem mais valor primário, mas agora ele tem valor secundário histórico. E se ele tiver valor secundário histórico, então nesse caso ele deve ser guardado para sempre, forever, para sempre. Nunca mais posso jogar fora. Beleza? Tranquilo. Outra dica em relação aí de novo, à arquivologia do protocolo, né? Então toda organização pública geralmente tem lá o setor de protocolo. Quanto maior a organização, maior a necessidade de ter protocolo. O que é o protocolo? De protocolo, ele serve para controlar o trâmite documental, controlar a movimentação, a distribuição de documentos.
E o protocolo, gente, é uma atividade de arquivo corrente. Então ele trabalha somente com aqueles documentos que estão sendo tramitados, documentos ali que são usados com mais frequência. Ó, lembrando, o protocolo é atividade de arquivo corrente, não esqueça disso, ó a dica. Vamos lembrar das atividades do protocolo? Ó, o protocolo recebe documentos, o protocolo ele classifica os documentos, depois ele faz o quê? Ele registra os documentos, depois ele envia para o destino, distribui ou realiza expedição e depois ele faz o controle do trâmite. Vamos só detalhar cada etapa. Primeiro, o protocolo recebe os documentos. Depois ele classifica os documentos. Classificar os documentos é fazer uma triagem de acordo com o plano de classificação. Feita a classificação, aí eu vou registrar esse documento no sistema informatizado ou no livro, caso seja essa a situação da sua empresa, da sua instituição. Essa fase de registro, em que eu vou colocar os dados lá do documento no sistema ou no livro, ele também pode cair na prova como autuação. Ou protocolação, como quiser chamar. Ah, eu protocolei o documento, quer dizer que você registrou o documento. Então, a partir do momento que eu registrei, que eu autuei o documento, é que a gente diz que há a chamada abertura de processo. É quando o processo começou a tramitar, é quando começa a contar o prazo, tá bom? Depois de estar registrado no sistema, eu tenho que enviar o destino. Se o destino é interno, se o documento está girando ali, rodando internamente dentro da própria instituição, então é distribuição. Se o documento está saindo da instituição para instituições externas, nesse caso é expedição. Ó, expedir para fora, né? Tudo bem. Depois, feito isso, eu posso fazer o controle do trâmite documental. Tá bom? Tranquilo. E vamos para a terceira dica de arquivologia. Falando aí da teoria das três idades, a famosa teoria das três idades. Essa teoria é muito famosa. Quem já estudou para concurso há um tempo sabe disso. A teoria das três idades, gente, também chamada de ciclo de vida dos arquivos ou estágios de evolução dos arquivos, ela corresponde em três arquivos, em três idades. A primeira idade, arquivo corrente, a segunda idade, arquivo intermediário e a terceira idade, o arquivo permanente. Primeira, segunda, terceira idade, corrente, intermediário e permanente. No arquivo corrente, tem documentos que são usados com muita frequência e que, como são usados com muita frequência, de preferência tem que ficar mais próximo da gente. Ou seja, eu uso muito, tem que ficar próximo de mim. O arquivo intermediário é aquele que fica no meio do caminho, né? Então, ele serve ali como um purgatório, né? Como um ambiente em que eu não sei se jogo fora agora, mas vai que eu precise, eu não estou usando mais tanto, então deixa aqui no canto até eu decidir o que fazer com ele. Então, aqui, gente, são os documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, que deixaram de ser frequentemente usados, mas que ainda têm valor administrativo e que eu posso ali consultar de vez em quando, caso haja necessidade. E ele fica esperando até eu tomar uma decisão sobre o que fazer com ele. Depois eu tenho um arquivo permanente de terceira idade. Esse aqui só tem documentos de valor secundário histórico. Somente documentos que deixaram de ter valor administrativo e agora tem valor secundário histórico, que tem que ser guardados, né, claro, para sempre, forever. Beleza? Tranquilidade. Outra dica aqui boa, só para a gente fechar aqui, né, fechar nossas dicas aqui para o concurso da UFP, e eu digo também, né, para o concurso do IFP também, né, para quem está estudando para o IFP. E aproveitem, gente, nossos cursos aqui do IAP, porque a gente está preparando cursos especiais voltados aí para vocês do Piauí, do Maranhão, do Ceará, vocês da região que vão fazer o concurso da UFP e do IFP. Olha, eu também sei que alguns assuntos que eu estou comentando aqui podem servir inclusive para outros concursos, TJ, Maranhão, né, outros concursos que estão saindo na região. Inclusive tem gente daqui, olha, não vou só a gente aqui, que está indo fazer concurso aí, viu, gente? Cuidado, viu? Então, ó, eu vi já, né, tem alunos aqui que disseram, ó, vou fazer a prova lá no Piauí e tal. Olha aí, cuidado, gente. Então, veja que hoje em dia, né, você não está concorrendo somente com os locais, não. Bom, então vamos lá, ó. Vamos só lembrar uma coisa importante. Lá no edital fala lá de orçamento, né? Orçamento, receita, despesa, tal. Olha, geralmente provas de nível médio não aprofundam tanto, não pesam a mão tanto em orçamento, tá bom? Então, uma dica que eu dou é, leia a Constituição do artigo 165 a 169. Pelo menos o artigo 165, 166, 167, 168, principalmente esses primeiros. Mas, gente, ó,
é pequenininho, poucas páginas, você lê aí no intervalo da novela, você lê aí no ônibus, na parada de ônibus, né? Vai ser assaltado, mas tudo bem. Você lê aí no intervalo da aula o artigo 165 a 169. Dê uma lida, certo, gente? Porque lá tem trechos bem interessantes. E o artigo 165, então, gente, fala de muita coisa importante, né? É até difícil a gente dizer o seguinte, poxa, às vezes cai na prova a lei lá ipsiliteris, né? Do jeito que está. E eu falo muitas vezes em sala, gente, não li não, pessoal, não deu tempo. Leia isso aí. Bom, o que é fundamental você saber sobre orçamento? É que o nosso orçamento no Brasil, nosso orçamento ele é formado por 3 instrumentos de planejamento orçamentário. Você não pode deixar de saber isso aí. Primeiro nós temos o PPA, o Plano Plurianual. Esse plano plurianual é o nosso principal plano estratégico, né? É aquele que é um plano de médio prazo, que vai servir de base para os demais planos orçamentários. Depois eu tenho a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fica ali no meio do caminho, fazendo uma ponte entre o PPA e o orçamento. E nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o nosso orçamento propriamente dito. Então, PPA, nós temos aqui válido por 4 anos. A LDO, que é válido por mais ou menos 1 ano, aprovado todo ano. E a LOA, a Lei Orçamentária, que vale por 1 ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de todos os anos. Então, essa lei orçamentária é o nosso orçamento propriamente dito. Você sabe, gente, que tem umas dicas boas para você lembrar na prova. Por exemplo, o PPA, ele estabelece diretrizes, objetivos e metas, DOM. Então, se cair na prova diretrizes, objetivos e metas, DOM, então estou falando de PPA. Se eu falar de LDO, já é MP, metas e prioridades. Metas e prioridades. Se eu falar de LOA, eu estou falando de receitas e despesas. Receitas e despesas para um exercício financeiro, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. E lembrando, gente, que a nossa LOA, nossa Lei Orçamentária Anual, ela é composta de 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. São 3 orçamentos que compõem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? E lembrando, é a lei do PPA, a lei da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então são 3 leis. São 3 leis de iniciativa do executivo, do chefe do executivo. Então, o executivo, presidente, governador, prefeito, envia a proposta para o legislativo vai analisar a proposta, vai fazer as devidas alterações, os devidos ajustes, as emendas e vai depois aprovar, né, aquele documento, aquele texto final no Congresso, no caso do nível federal, né, ou na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, vai aprovar e depois desse texto aprovado volta para a sanção do Executivo. Beleza? Então lembre-se sempre que o orçamento é de iniciativa do Executivo, mas é aprovado pelo Legislativo. Tudo bem? Ficou claro? Bom, gente, aqui são dicas gerais que eu trouxe para vocês. Espero que você tenha gostado. A gente está preparando aí um aulão especial para vocês aí, para se preparar para a véspera da prova da UFP. E olha, a minha ideia é trazer mais aulões e mais cursos voltados para vocês, porque eu tenho muita saudade do Piauí, tenho muita saudade de estar aí com vocês, tentando dar o suporte. Sabe, no dia a dia ali eu recebo muitos e-mails, não consigo responder todos os e-mails, porque agora eu também estou aqui atendendo os alunos locais. E apesar de eu gostar muito daqui, eu sinto muita saudade de vocês. Beleza? Tranquilo? Um grande abraço especial a todo mundo aí do Piauí, do Maranhão, do Ceará, os alunos que eu tive o prazer de conviver nesses últimos anos. Beleza? Tranquilo? E olha, gente, fique atento. Nas próximas semanas, vai ter muito mais coisa voltada para vocês. Espero que você tenha gostado da aula. E você já sabe, né? Se quiser estudar, já pode. Então estude com a gente aqui no IAP Cursos. Beleza? Um grande abraço!